De mais nada, João pode começar aí gravando. Eu quero dar bom dia, boas-vindas a todos, né, e agradecer a Deus por essa manhã, por esse dia tão bom que se apresenta para todos nós. Quero fazer referência, né, embora seja muito comemorado pela Igreja Católica de maneira geral, né, hoje seria o chamado Domingo de Ramos, né, já próximo da Páscoa. Eu acho que está certa a minha agenda. Mas nós vamos fazer uma leitura que diz respeito a esse momento, que é a entrada do Senhor Jesus na cidade de Jerusalém, onde a partir desse dia, então, vai desencadear tudo que estava escrito na profecia, né, acerca dele, que nós já até memorizamos. Não sei quem memorizou, né? Mas Lucas 24, 44, é bom lembrar, né? Provavelmente na minha mensagem eu vou estar sempre lembrando esses versículos que a gente tem colocado aí na igreja, porque são versículos pontuais que todo crente deveria saber mesmo, né? Se não memorizar letra por letra, mas saber o endereço e saber o sentido de cada um. Eu vou ler com vocês Mateus capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, tá? Mateus 21, nós vamos ler do 1 até o versículo 11, a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E é interessante observar essa entrada, né, triunfal, ela nem é uma entrada assim tão pomposa, no sentido de que Jesus não foi com uma caravana, né, não entrou como um general de batalha, mas ele entrou montado em um jumentinho, uma cria de uma jumenta, né? Então, é bem humilde, mas estava ali cumprindo a profecia do profeta Zacarias. Vamos olhar e vamos ler esse texto, tá? Mateus, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, e aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta. Logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhes que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, puseram em cima deles as suas vestes e sobre ela Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por nos acordar nessa manhã e por motivar o nosso coração sempre para o Senhor. Reconhecemos que isso não brota da nossa natureza, isso não é fruto do nosso coração. É porque o Senhor tem nos transformado, porque temos bebido da tua água, é porque temos, ó Deus, do teu Espírito sobre nós. Louvado seja o teu nome. E se de fato há alguma motivação boa, se há alguma transformação na nossa vida, não é propriamente nossa, é o Senhor que tem nos dado. Louvado seja o teu nome.
Obrigado, Pai, por começar essa manhã com a igreja, mesmo distantes nos nossos lares, mas agradeço ao Senhor por termos essa oportunidade. E quero lembrar, Pai, aqueles irmãos, aquelas famílias que, por várias razões, não podem estar conosco nesse culto, nesse momento aqui, pedindo sobre eles também a bênção do Senhor e a tua misericórdia sobre os tantos. Pai querido, obrigado pela tua boa palavra que lemos e pedimos que o Senhor nos ajude a olhar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo como centro da tua palavra, como aquele que é a tua revelação máxima e que mostra para nós o caminho a seguir. Louvado seja o teu nome. Ajuda-nos assim, fortalecendo nossa fé e esperança no Senhor, e recebe esse culto que prestamos a ti. E fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, só fazendo um breve comentário sobre esse versículo que nós lemos aqui, eu quero destacar a parte final, a partir aí do versículo 9, versículo 10 e também o versículo 11, né? Nós vemos no versículo 9 as multidões, tanto as que iam na frente quanto as que iam atrás, né? Elas clamavam, né? Gritavam, elas celebravam e diziam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Então, eram palavras de exaltação e reconhecimento de quem era Jesus. Quem Jesus era, o filho de Davi, o prometido, o Messias, né? E eles reconheciam Jesus dessa forma. E a palavra Hosana, ela tem a ver com um clamor de dizer: esse é o Salvador, esse é o enviado de Deus, esse é aquele que pode nos salvar, né? Ser propício, salva-nos, Senhor. E eles então clamavam assim enquanto Jesus ia entrando na cidade de Jerusalém. E no versículo 10 diz que a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? Estava pensando nesse alvoroço da cidade sobre o assunto chamado Jesus. Jesus era o assunto e esse era o motivo do alvoroço. Hoje no mundo inteiro nós temos um alvoroço, né? E o motivo do alvoroço não é Jesus, infelizmente. Infelizmente, Jesus ele não está fazendo diferença nas circunstâncias de muitas pessoas. O que faz a diferença são as preocupações, as ansiedades, a doença, o sofrimento, né, os lutos e muito pouco de Deus, muito pouco de Jesus no meio de tudo isso. Mas entendemos, porque faz parte da natureza humana. E algo que me chama muita atenção aqui é ver que a entrada de Jesus mexeu com as circunstâncias das pessoas, fazendo com que ele se tornasse o assunto mais importante, o assunto mais importante no meio de toda e qualquer situação que as pessoas pudessem estar vivendo, seja um casamento, seja uma enfermidade, seja alguém que perdeu o emprego, alguém que teve muito emprego. Aí existiam muitos assuntos naquela cidade, mas naquele momento o assunto principal foi Jesus. O primeiro assunto, né, foi Jesus. E aí na parte final diz que as multidões diziam: é o profeta Jesus. E nós sabemos que a palavra Jesus, ela significa Salvador, né? Tem o seu significado de Salvador. Era o nome próprio de Jesus, significa Salvador. Então eles estavam recebendo Jesus ali como o Salvador, como alguém que, como eles falavam no Hosana, né, aquele que pode nos salvar. E assim, a entrada de Jesus inicia uma semana tumultuosa em Jerusalém, e que se reflete até aqui em Benevides, no Pará, na Amazônia, hoje, né? O que aconteceu lá em Jerusalém reflete hoje nas nossas vidas, nos nossos corações aqui. Então, louvado seja o nome do Senhor. E nessa semana que nós entramos para lembrarmos da Páscoa, lembrarmos do sacrifício do nosso Senhor, é muito importante também considerar que aquela semana foi uma semana muito importante, onde Jesus se tornou o assunto central daquela cidade e dali para o mundo inteiro. Que Jesus seja também esse que faz tumulto no nosso coração,
esse que agita mais do que qualquer outra coisa, qualquer outra ansiedade, esse que se move mais do que qualquer outro movimento em nossas vidas, em nossos corações, hoje, né? Durante essa semana e sempre. Amém. Bom dia, irmãos. Vou ler aqui um texto, não vou me deter muito, é só uma questão de introdução do nosso momento de louvor. É o Salmo 34, diz assim, do 1 até versículo 3. Diz assim na minha versão. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandeceu o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Convido a igreja a exaltar esse Deus, Criador dos céus e da terra, esse Deus que o cântico diz que é sublime, é excelso e é digno, né, de todo louvor. Esse Deus que não há um outro Deus igual ao nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós nos lembramos essa semana, né, como o pastor iniciou o culto. Inicia uma semana tumultuada nesse período onde Jesus entra, que vai culminar na sua morte e na sua ressurreição. E sabendo de tudo isso, nós podemos crer e descansar que esse mesmo Deus excelso, sublime, que ressuscitou o seu Filho de entre os mortos, um dia também vai transformar nossos corpos, ou nos ressuscitar, ou nos transformar nos ares, quando nós nos encontrarmos com Ele. Essa é a nossa esperança, né? Esse é o nosso descanso, é o que nos dá paz, é o que nos faz viver nessa terra, em meio a essa pandemia, em meio às tristezas. É esse Deus que, assim como cuidou do seu Filho, Ele vai cuidar de nós também, aqueles que entregam seu coração a Ele. Então, convido a igreja a cantar nesse momento e louvar. Enquanto você canta, você agradece a Deus também pela sua bondade, por tudo que Ele nos tem dado. Amém? Sublime, eterno e digno de louvor, o grande Deus que fez os céus e tudo que há na terra, glorioso, divino, supremo e tem todo o poder, e a sua glória enche os céus. Diante dele as trevas caem. É Rei dos reis eternamente, a sua força é nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. Excelso, sublime, eterno e digno de louvor, o grande Deus
elas caem. É Rei dos Reis eternamente, a sua força é a nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. É Rei dos Reis eternamente, a sua força é nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, quero te louvar, Senhor Deus, e te engrandecer e ter esse momento contigo agora, te agradecendo por todas as maravilhas, Deus, que tu tens feito em nossas vidas e tudo que nós temos recebido das tuas mãos, meu Pai. Que tu sejas, Senhor Deus, e que, na verdade, nós possamos dar ao nosso coração, Senhor Deus, a ti todos os dias, que tu venhas reinar, Deus, nas nossas vidas, em todas as áreas, Senhor Deus, no nosso coração, tu possas ser o único Deus, o único Rei. Guarda o nosso caminhar, guarda, Senhor Deus, o nosso pensar. Ajuda-nos nesse momento. Fica, Senhor Deus, para que possamos te louvar como tu mereces. Deus, apesar das nossas imperfeições, da nossa maldade muitas das vezes, mas queremos te louvar. Porque em Cristo Jesus nós temos nossos pecados perdoados, nós somos justificados diante de Ti, a justiça de Cristo é acreditado a nós, e assim nós podemos chegar até a Tua presença. Obrigado, Deus, por nossos irmãos que estão cada um nas suas casas, obrigado pela vida do nosso pastor e pelo estudo que vamos ter daqui a pouco, meu Pai. Abre o nosso coração, a nossa mente para entendermos e, Deus, não nos tornarmos somente ouvintes, mas praticantes também, meu Deus, da Tua palavra. Assim eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então volto aqui para compartilhar com vocês o nosso estudo de hoje. E nós vamos seguir estudando a carta aos Romanos. Eu vou abrir aqui o PowerPoint para a gente poder acompanhar um pouco. E talvez hoje vamos ter algumas surpresinhas aqui, tá? Fiquem atentos aí. Então, aí está na tela, eu vou abrir aqui o PowerPoint todo. Tá bem. Então, nós trabalhamos aí Romanos, fundamentando o nosso tema anual, né? Trabalhando em cima desse nosso tema, Transformai-vos, que só para a gente fixar bem, não somos nós que nos transformamos, é o Senhor que nos transforma à medida em que nós não nos conformamos com este mundo. A nossa parte é não nos conformar com este mundo e a parte de Deus é ir nos transformando a partir disso. Então, sobre o tema do livro específico é a justificação. Né? A palavra justiça, justificação, justo, justificador, é recorrente em todo o livro de Romanos, principalmente na primeira parte. E aí o propósito geral do livro, nós temos claramente aí, que é confirmar e firmar a fé dos nossos irmãos. Esse era o propósito. E, eu fiz uma coisa que não era para eu fazer. Agora eu não sei como desfazer. Vou desfazer bem aqui. Pronto. Desfiz. Bem, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês e quem souber a resposta, levanta a mão. E aí eu vou tentar olhar vocês daqui. Não vale olhar na Bíblia, não vale olhar nas anotações que vocês já têm, tá? Já levantaram a mão aí, já? Eu nem perguntei. Olha, o João já levantou a mão. Espera aí, João, calma, tá? Então, eu tenho aqui um brindezinho para dar para vocês, tá? Aqui um canudinho Look, né? Aqui diz que é cookie com creme. É bom, tá? Eu não sei se vai chegar aí para vocês por causa da pandemia, né? A gente não pode sair de casa,
mas vocês ganham e fica simbolicamente para vocês. Não, estou brincando, vai chegar assim. Irmãos, a pergunta é, qual é aquela frase? Qual é a frase lá do F.F. Bruce? Quem sabe? Relacionado aos nossos estudos de Romanos. Tem alguém que sabe a frase? Eu estou olhando aqui nas telas e ninguém está levantando a mão. A frase de F.F. Bruce com relação ao estudo de Romanos. Não vejo ninguém levantar a mão, então parece que ninguém sabe mesmo a frase. O Neemias levantou a mão, pastor. Ah, então fala aí, Neemias, porque eu não estou vendo todo, eu estou passando para tentar enxergar. Pode abrir o áudio do Neemias para ele falar aí. Pode abrir o áudio lá, Neemias. Já. Tá. Não, eu não sei fazer começa. A Bíblia não ensina uma doutrina para que ela seja apenas conhecida. Eu acho que é isso. É. Faltou. Se não tiver outro, é ele, pastor. Alguém lembra? Olha, o Geraldo disse que sabe. Abre lá o áudio para o Geraldo. Vai lá, João. Já só tá liberado, já é só ativar lá no. Então, tá faltando o áudio só. É só desativar aí, irmão Geraldo. É só ativar seu microfone aí. Agora. Os meus eleitores não querem que eu fale, pastor. Poxa. Eu fiquei agora oprimido pelos meus eleitores. Obrigado, fica para a próxima. Pode falar. Tô com vergonha, você não vai falar, não. Bom, Você só sabe o que está dizendo. Mas não exatamente assim. Fala aí, galera. Uma heresia. É só um pouco de heresia, pastor, mas tudo bem, pode falar. pode falar. A Bíblia não ensina uma doutrina apenas por ensinar. Não é exatamente isso. Pode parar de fazer conhecido. É isso daí. É isso daí, né? Tá bom, vamos ver aqui então. Vou voltar aqui à apresentação para a gente poder confirmar a frase. Então, a frase está aí, né? A Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida. Então, não houve, assim, alguém que acertasse exatamente a ideia, sim. A ideia vocês acertaram, mas não realmente a frase. Essa frase diz respeito ao fato de que Romanos é um livro que ensina muita doutrina, mas ela tem que se tornar prática na nossa vida, não pode ficar apenas no conhecimento, né? Nós temos que trazer essa doutrina para o nosso viver diário, tá bom? E aí nós vamos, então, seguir aqui nos estudos, depois eu vejo a questão aí do nosso Luke, tá bom? Estudo de Romanos, então, nós já vimos aí 3 partes. Introdução geral, que foram 3 estudos. Saudação inicial, também foram 3 estudos. E agora nós estamos na transição textual, que são 3 estudos, sendo que eu já falei sobre 2 deles, que foi Paulo e o poder do Evangelho, aliás, um deles, né? Paulo e o poder do Evangelho, que foi na semana passada, onde nós falamos que Paulo ele tinha sentia devedor, né? Tinha disposição e não negava o Evangelho, né? E aí nós vamos ver hoje o segundo ponto desse texto aí, dessa parte de transição textual, Deus em relação ao Evangelho, e no próximo domingo vamos ver o justo e o Evangelho. Fechamos aí até o versículo, então, 17 do primeiro capítulo. Tá bom? Então, hoje nós vamos ver esse texto aí, Deus e em relação ao Evangelho, em relação ao Evangelho, tá bom? Vamos ver 3 atribuições de Deus nesse Evangelho que Paulo anuncia na carta aos Romanos,
E aí está o nosso texto principal de estudo. Se você quiser abrir, pode abrir a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, e lá nós vamos ver, então, Deus com relação ao Evangelho. Tá? 3 atribuições de Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O que vamos destacar aqui no estudo de hoje, simplesmente são 3 frases, né? Primeiro, que o Evangelho em relação a Deus, ele é o poder de Deus. O Evangelho com relação a Deus, ele é a justiça de Deus, que se revela no Evangelho. E em terceiro, nós vamos ver que o Evangelho é uma revelação de Deus, que está escrito há muito tempo, já Deus vem revelando, ele culmina em Jesus Cristo, mas é uma revelação de Deus. Então, esses serão os 3 pontos do nosso estudo de hoje, sobre o Evangelho com relação a Deus, né? O Evangelho, já vimos com relação a Paulo, agora com relação a Deus. É o poder de Deus, a justiça de Deus, a revelação de Deus. Tá? Na sequência que nós vamos estudar, não será exatamente como está no texto. Nós vamos olhar e vamos estudar numa outra sequência. Tá? Primeiramente, nós vamos ver que o Evangelho, ele é, então, a revelação de Deus. Tá? O Evangelho é a revelação de Deus. Esse é o primeiro ponto do Evangelho com relação a Deus. Eu vou interromper aqui e vou passar para estar com vocês. Então, esse é o primeiro ponto. O Evangelho é a revelação. Tá? Essa palavra revelação que aparece no texto de Romanos, capítulo 1, se fôssemos olhar para o texto original, ela é Apocalipse. Né? Ela é exatamente o nome que é dado para o último livro da Bíblia, no grego, né? Apocalipse. Então, essa palavra, Apocalipse, diz respeito a uma revelação de Deus. Deus, em sua disposição, ele não é descoberto. Não é um pesquisador que vai e encontra Deus. Não, é Deus que vê que nunca nós vamos chegar até ele, então ele resolve se revelar a nós. Não é Moisés que descobre uma sarça ardente, é Deus que vai até a sarça e chama Moisés. É Deus se revelando e não o homem o descobrindo. Essa é a revelação de Deus. Nunca, nunca, nunca na história, nenhuma pessoa, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém nunca encontrou Deus. Pesquisou e até encontrar. Sempre é o Senhor que se revela a nós. E aí nós vemos que o Evangelho do Senhor, ele é a revelação de Deus, é Deus se revelando. O lugar mais seguro para encontrar Deus, na sua revelação salvadora, é no Evangelho. É no Evangelho. É lá que ele se revela a nós. E o texto que nós lemos também, aí eu espero que vocês estejam com a Bíblia aberta, né? Romanos, capítulo 1, o versículo 17 diz, né? Como está escrito. Essa palavra como está escrito, Paulo está mencionando o Velho Testamento. Como está escrito. Paulo está mencionando o Antigo Testamento. E se nós observarmos o Senhor Jesus Cristo, constantemente ele falava isso, como está escrito, né? No seu embate com Satanás, ele disse várias vezes, né? Está escrito. Né? E nós vemos também, no texto lá de Lucas 24, 44, que nós colocamos para memorizar, o Senhor Jesus, né? Como é que vocês não creem o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos Salmos, nos profetas, né? Então, está escrito por quê? Porque o Evangelho, ele não surge a partir do momento em que Jesus sobe aquela cruz ou é pregado naquela cruz e ele morre e a partir dali, então, desenvolve o que nós chamamos de Evangelho. Não. O Evangelho é uma mensagem de Deus, uma revelação de Deus que vem ao longo da história sendo trazido para a humanidade e que Deus, olha, irmãos, vejam só, que Deus, por sua infinita graça e misericórdia, abriu nosso entendimento para compreendermos esse Evangelho maravilhoso da graça de Deus, essa revelação de Deus. Quantos milhares e milhões de pessoas no mundo não estão cegos espiritualmente, não estão morrendo sem essa revelação? E olha que maravilha, que graça nós temos de ter recebido do Senhor a bênção de Ele abrir nossos olhos, abrir a nossa mente, o nosso coração, para compreender essa revelação de Deus, que é
o Evangelho. Então, em primeiro lugar, o Evangelho com relação a Deus é uma revelação, é a revelação de Deus, tá? Deus não se revela através de uma reencarnação, Deus não se revela através de alguém que está aí buscando autoajuda, né? Seja dentro da própria Bíblia ou em outro livro de qualquer tipo de filosofia ou psicologia. Deus não se revela dessa forma. Deus não se revela através de uma busca dele por boas obras. Eu vou praticar boas obras e daí eu vou conseguir um dia encontrar o Senhor. Ou um dia Deus vai dizer assim, muito bem, você fez muito bem, então eu vou me revelar a ti, ou então eu vou abrir as portas para você. Deus não se revela através de sessões de orações, através de uma busca esotérica dele. Deus não se revela dessa forma. A forma mais segura da revelação de Deus é o seu Evangelho. O Evangelho é a revelação de Deus, da sua vontade. E lá nós podemos encontrar de uma forma muito clara quem é Deus, quem é o homem e qual é o plano de Deus para o homem. Então, olhem para o Evangelho dessa forma, como uma revelação de Deus. Como uma revelação de Deus. Em segundo lugar, voltando aqui para... Em segundo lugar, nós vimos aí que o Evangelho é a revelação de Deus, né? Então, é o apocalipse de Deus, é a garantia de que Deus, que é Deus mesmo. Então, o Evangelho é a garantia, é Deus, ele se revelou, tá? É a revelação de Deus. Então, nós vemos também, em segundo lugar, que o Evangelho ele é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Então, em relação a Deus, o que é o Evangelho? O Evangelho é a revelação, o Evangelho é o poder de Deus. E fica bem claro no texto aí que o Evangelho é o poder de Deus. Então, vamos pensar um pouco sobre o fato de que o Evangelho é o poder de Deus. E a palavra poder do texto original é dunamis ou dinamis, né? Depende de como vai ser lido o Y, né? Ou dunamis ou dinamis. Mas é de onde vem aquela palavra dinamite, que nós usamos comumente no português. Mas enquanto a revelação de Deus é Apocalipse, né? O poder de Deus é o dunamis. Eu achei muito interessante esse jogo de palavras do texto bíblico original. O que é, então, o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus, um poder transformador, um poder que transformou a vida do próprio apóstolo Paulo, e ele é testemunha dessa transformação, do impacto, do poder do Evangelho na vida dele. É um Evangelho transformador que alcançou o Império Romano. Nem os soldados e os exércitos mais bem treinados conseguiram conter o avanço do Evangelho. O Evangelho adentrou as portas de Roma antes que Paulo chegasse lá. E em todo o Império Romano, o Evangelho se expandiu. Começando por Jerusalém, em todo o mundo antigo, o Evangelho, então, ele vai se expandindo. E hoje nós somos testemunhas, porque o Evangelho atingiu o nosso coração. Um coração duro, um coração materialista, um coração egoísta, um coração mau. Mas Deus atingiu o nosso coração com o Evangelho, porque o Evangelho do Senhor, ele tem poder de transformar filhos, transformar maridos, transformar esposas, transformar pais, transformar empregados, transformar patrões, transformar todos. O Evangelho tem o poder de nos tornar novas criaturas. Louvado seja o nome do Senhor. E que poder é esse? Não existe poder maior do que esse. E é uma transformação que ela não é pontual, ela não é uma transformação para passarmos por uma pandemia. É uma transformação de vida para vivermos, como diz Paulo, sei viver em toda e qualquer circunstância. Em toda e qualquer circunstância. Então, não são as circunstâncias que vão moldar o Evangelho. O Evangelho desse ano é o Evangelho tal, do ano que vem é o Evangelho tal. Não, o Evangelho é um só, poderoso e transformador em todas as circunstâncias, em todas as culturas, em todos os momentos da nossa vida. Esse é o Evangelho de Deus, é o Evangelho poderoso do Senhor. A maior manifestação desse poder do Evangelho, desse poder, é em salvar. O texto mesmo fala
claramente aí qual é a maior manifestação desse poder de Deus, né? O versículo 16 mesmo, né? Porque é o poder de Deus para a salvação. Veja que esse poder de Deus, ele tem um propósito específico, tá? Não é para ficar fazendo firula, né? Não é um poder para ficar fazendo exibicionismo, não é um poder para virar atração de circo, não é um poder para virar um fenômeno da internet, não é um poder para... É um poder para salvar. É um poder para salvar. A manifestação do poder de Deus tem um objetivo específico: salvar. Salvar. A manifestação do poder de Deus tem um objetivo específico: salvar. E é o que nós vemos aqui. O poder de Deus para a salvação. Para a salvação. Tá? Então, nós temos que entender que quando nós dizemos que o Evangelho tem poder, e o poder do Evangelho ele está voltado para a salvação de todo aquele que crê. Tá? Salvação de todo aquele que crê. Então, não é um poder destruidor, pelo contrário, é um poder salvador. Salmo 46, versículo 9, especialmente, diz que o Senhor quebra o arco, despedaça a lança e lança o carro no fogo. E logo em seguida, no próximo versículo, o versículo 9 diz: o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Ou seja, muitas pessoas fazem uma imagem de Deus como o Senhor dos exércitos, aquele que luta as nossas guerras. Mas, na verdade, o Senhor é o Senhor dos exércitos, é o Senhor poderoso para acabar com as guerras. Ele quebra o conflito. Ele não é um Deus que xinga o conflito. Não é um Deus que ele veio para causar guerras e conflitos. Quando o Evangelho entra na nossa vida e nos salva, a primeira coisa que ele nos traz é a paz. E a palavra de Deus diz: do que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. O poder do Evangelho não é um poder destruidor, é um poder transformador para a salvação, construidor, né? Construidor. Estava lendo um comentário de Hernandes Dias Lopes sobre esse ponto do poder de Deus, e ele compara com a dinamite. Ele fala, né, que a dinamite ela é usada para quebrar placas de granito, né, de concreto, para abrir passagem de trem em montanhas. Mas para que faça isso, né, e essa observação não é minha, não é do Hernandes Dias Lopes, é minha observação, tem que estar na mão de pessoas profissionais, para que o dinamite seja colocado na forma certa, no lugar certo, para não arrebentar a montanha, mas fazer uma abertura, né, que vai ser adequada para se passar um trem, para que quebre um granito de uma forma que ele seja utilizado em alguma construção, não somente para despedaçar e quebrar todo. Assim é o poder de Deus, é o poder do Evangelho. Não é um poder destruidor, ele é um poder construtivo. Ele é um poder construtivo. Ele promove a construção nas nossas vidas. É assim que é o poder de Deus, um poder para salvar. O poder de Deus, ele nos alcança no nosso estágio pior da nossa vida e nos leva para um lugar melhor possível. Melhor possível. O poder de Deus ele é tão grande que ele pega o ser humano condenado ao inferno. Vamos ver aqui um pouquinho mais na frente sobre isso, quando falarmos que o Evangelho é a justiça de Deus. Mas o Evangelho ele é um poder tão grande que ele tira o homem da pior situação que ele possa estar. Qual é a pior situação de um ser humano? É a morte e o inferno. E é nesse ponto de mal pior que ele age. E ele nos leva para um bem melhor de todos. Nos transporta para o reino do Filho do seu amor e também nos leva para o céu. Esse é o poder do Evangelho. Tá? O Evangelho que tem poder. A grande manifestação anterior do poder de Deus foi na criação. E na criação, nós lembramos claramente, Deus disse assim: haja luz, e houve luz. Né? E Deus então fez separação, luz e trevas. E Deus então criou, fez surgir
os continentes e fez separação da água e da terra seca. E tudo isso, a Bíblia diz que foi pela palavra de Deus. Deus disse e acontecia. Deus disse e acontecia. Essa foi uma operação do poder de Deus. A operação do poder de Deus na nossa salvação, ela foi diferente. Porque Deus não só falou, Deus fez. Deus agiu. O Senhor Jesus Cristo veio, rasgou os céus e veio ao mundo. Viveu como um de nós, morreu por nós. E essa foi a ação do poder de Deus para a nossa salvação. Então, o poder de Deus para a salvação, ela não é somente uma palavra de Deus dizendo, você está salvo, mas é Deus vindo dos céus e promovendo a nossa salvação na terra pelos seus próprios atos. Então, o Evangelho, ele é o poder de Deus na nossa vida. Ele age na nossa vida para a nossa salvação. Agiu para a nossa salvação. É a maior demonstração do poder de Deus em toda a história da humanidade e de Deus sobre a humanidade. A maior manifestação do poder de Deus foi em nos salvar em Jesus Cristo. Tá? Então, o Evangelho, ele é o quê? O Evangelho, ele é um canal por onde o poder de Deus atua. O Evangelho, ele é um meio pelo qual o poder de Deus atua. Tudo que nós dissermos que é poder de Deus que passar fora desse canal é duvidoso. O poder de Deus, ele nos atinge de uma forma especial, única, através do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Toda manifestação e poder de Deus que esteja fora do Evangelho é duvidoso. Porque o Evangelho, ele é o meio pelo qual Deus usa o seu poder para nos alcançar. Em terceiro lugar, vamos olhar aqui de novo. Voltar aqui para o nosso PowerPoint. Em terceiro lugar, então, o Evangelho ele é o poder de Deus, tá? Nós já falamos aqui. O mesmo poder da criação, agora não só com palavras, mas com uma ação de Deus. E agora vamos falar, então, que o Evangelho, para finalizar, é a justiça de Deus. Esse ponto é um pouco mais trabalhoso e um pouco mais longo até que os outros, mas muito importante. Talvez até para esses dias que vamos falar sobre Páscoa, né, sobre o sacrifício do Senhor, seja um ponto muito importante sobre o Evangelho, ele é a justiça de Deus. Ou como no texto mesmo diz, olhando para o texto de uma forma bem clara, né, o Evangelho, ele não propriamente onde assim né, mas ele manifesta a justiça de Deus. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ou seja, a justiça de Deus se revela no Evangelho, ela se manifesta no Evangelho, mas o Evangelho reflete, mostra a justiça do nosso Deus. É isso que nós, então, vamos ver aqui. Interessante observar que a palavra, no texto original, dikaiosis, ou dikaiosis, né, vai acompanhar aquelas outras duas palavras, né, dunamis, apocalipse, dikaiosis. São as três palavras que nós estamos usando aqui. A revelação, o poder e agora a justiça de Deus. A justiça de Deus no Evangelho. Tá? Primeiramente, uma coisa que eu quero pontuar e quero que se a gente não aprender nada sobre a justiça de Deus, quero que você aprenda isso. Guarde isso, primeiramente. Tá? A justiça de Deus nesse texto aqui não é um atributo. A justiça de Deus nesse texto aqui é um ato de Deus. É uma ação de Deus. Não é um atributo. Deus é amor, né? Deus, ele é todo-poderoso. Deus, ele é justo no sentido da sua natureza, mas nesse texto aqui, quando se fala que Deus é justo, está muito mais falando não só de um atributo da sua natureza, mas está falando de uma atitude que ele tomou. Tá? Essa justiça de Deus diz respeito à sua atitude. Eu quero compartilhar com vocês 3 textos fora de Romanos aqui. Nós vamos fora desse texto de Romanos, né? Desse aqui. Mas tem um que é Romanos 3, 23. Eu vou apenas mencionar. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
bem simples e dá para lembrar. Mas Ezequiel 18 e 2 Pedro 2, nós vamos olhar lá. Tá? Voltando, então, para o Antigo Testamento, nós vamos ver o livro do profeta Ezequiel, tá? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. É um dos profetas maiores aí, né? Mas para quem está vindo de lá para cá, é depois de Isaías, Jeremias, Lamentações, e aí nós temos, então, Ezequiel, tá? Ezequiel, capítulo 18. Estou olhando aqui na minha Bíblia. E o versículo que eu quero destacar especificamente é o versículo 20. Ezequiel 18, 20. Diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Associando isso com Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, nós vemos um julgamento com relação ao pecado. Mas ainda tem lá 2 Pedro, capítulo 2. Bora lá para o final da Bíblia, quase em Apocalipse, né? Quase no finalzinho. Então, 2 Pedro, o capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Vamos ler 3 versículos, 4, 5 e 6. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, 5 e 6, diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduziu-os a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto por exemplo a quantos venham a viver impiamente. Esse texto de Romanos, de Pedro, todo esse capítulo 2, ele é muito importante para mostrar essa justiça de Deus com relação ao pecado. Deus não poupou anjos, Deus não poupou uma geração de Noé, Deus não poupou cidades inteiras, Deus destruiu com fogo. Aí mostra, irmãos, a justiça de Deus, tá? E a justiça de Deus, ela é assim, o salário do pecado é a morte. E todos os que pecaram estão separados de Deus. Então, a justiça de Deus ela é real contra o pecado, contra o mal. A justiça de Deus ela é contra tudo aquilo que é impiedade, tudo aquilo que é mal. E se Deus não poupou anjos, não poupou a geração de Noé, não poupou Sodoma e Gomorra, e tantas pessoas, tantas histórias bíblicas, certamente a justiça de Deus vai alcançar a todos com a sua justiça. A justiça de Deus ela é inegociável. Deus não é um juiz corrupto. Deus não é um presidente corrupto. Deus não é um legislador, um imperador corrupto. Deus é inegociável na sua justiça. E por ser inegociável na sua justiça, sabendo que todo pecado merece punição de morte, foi então que ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós, fazendo assim, cumprindo assim a justiça de Deus. Por isso Jesus então morreu na cruz. Vamos olhar mais um texto lá em Pedro, 1 Pedro 3, 18. Tá? Só para fechar essa sequência aqui de textos. Vou apenas comentar depois com vocês. Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O justo pelos injustos. Ou seja, Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados, pagando o preço do nosso pecado, fazendo a justiça de Deus. Por quê?
porque a justiça de Deus não é negociável. Se Deus não poupou anjos, se Deus não poupou geração, se Deus não poupou cidades, Deus não iria poupar absolutamente ninguém da pena do pecado pela sua justiça. Então, para que a sua justiça fosse cumprida, ele então resolve mandar Jesus para morrer a nossa morte, para morrer em nosso lugar. Então, lá na cruz, Jesus derramando o seu sangue, né? Derramando pelos furos na sua cabeça, pelos furos nos seus pés, nas suas mãos, pelas chicotadas nas suas costas, por tudo, todo o flagelo que levou, derramando o seu sangue, diz que ele ficou completamente sem sangue, verteu o seu sangue. Lá na cruz, a sua pele dilacerada, né? A parte mais externa do corpo, mais sensível do nosso corpo, né? A pele toda ferida, toda dilacerada. Lá na cruz, o Senhor Jesus Cristo, com os seus músculos esticados, ou às vezes esmagados, né? Não sei como você se sente quando tem uma cãibra, né? Que é um músculo que ele dá uma retorcida. Quando a gente acorda, às vezes, quer se espreguiçar e tem uma cãibra, imagina o corpo de Jesus, ele estava assim, todos os seus músculos, né? Da sua perna, dos seus braços, da sua costa, do seu pescoço, estavam músculos todos dilacerados ali. O Senhor Jesus, ele estava com as suas articulações cansadas. Não sei, não imagino o que, né, em cada uma das suas articulações, da perna, dos pés, dos braços, do ombro, como estavam aquelas articulações, porque a Bíblia diz que nem um osso foi quebrado, no entanto, ele foi moído. E como estavam aquelas articulações, deveriam estar. Os seus órgãos internos foram perfurados, não só no momento em que foi transpassado por uma lança, mas em vários outros momentos daqueles açoites que tinham pedaços de ferro. Os seus órgãos internos estavam perfurados, suas mãos e seus pés, ponto máximo de sensibilidade, estavam pregados, fixados em uma cruz. Sua cabeça, seus olhos, seu nariz, sua boca, provavelmente completamente tomados de sangue, e os furos daquela cruz de espinho deveriam estar causando um incômodo muito grande. Era essa a situação, e a Bíblia diz então que foi naquele momento que o Senhor lançou sobre ele todos os nossos pecados. E além de Deus ter virado o rosto, a Bíblia diz que até o sol se escureceu, até a natureza virou o rosto do seu Criador. E ele ali, então, naquele momento de suplício, cumpriu a justiça de Deus. Quando falamos que a justiça de Deus se revela no Evangelho, significa que Deus agiu. Significa que Jesus Cristo, ele pagou o preço da justiça de Deus. Porque Deus não iria poupar ninguém. Deus não poupou anjos, gerações, cidades. Deus não iria poupar ninguém. Deus não iria poupar. Por isso, ele não poupou o seu próprio filho, que ele enviou para cumprir a justiça de Deus, para nos livrar desse mal terrível. Eu ia ler Isaías 53, do 3 ao 8, mas fico apenas mencionando aqui o chamado sofrimento do servo sofredor, né? O servo sofredor, o quanto ele realmente sofreu, porque ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, ele carregou na cruz, carregou sobre si os nossos pecados. E ali ele praticou a justiça de Deus. Praticou a justiça de Deus na cruz, tá? Então, nós vemos claramente a justiça de Deus não apenas como um atributo, mas como um ato. Foi um ato de justiça. O Evangelho, então, ele revela a justiça de Deus para a nossa salvação. É a certeza de que Deus, ele é justo, de que Deus não deixará o pecado impune, porque ele sujeitou a cumprir a sua justiça e ele não deixará passar nenhum pecado impune. Então, o Evangelho é a justiça de Deus. Deus cumpriu
a sua justiça em Cristo Jesus a nosso favor, para a nossa salvação. Deus se tornou, então, em Cristo Jesus, o justificador dos pecados. Ele agora pegou nas suas mãos toda a nossa dívida e ele é o único que pode nos justificar, nos perdoar dos nossos pecados. Tá? Mas essa nossa justificação, o efeito dessa morte de Cristo em nossas vidas, é alvo de estudo domingo que vem, quando vamos falar sobre o justo com relação ao Evangelho. Vamos agora à conclusão aqui. Tá? Deixa eu só pegar o controle aqui do meu... Então, o Evangelho é a justiça de Deus manifesta. Tá? A justiça de Deus é real e nunca será negociada. Então, aí está, irmãos. O Evangelho com relação a Deus é a revelação de Deus, é a revelação segura de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, a manifestação máxima, é o meio pelo qual o poder de Deus age na humanidade, é o Evangelho. Outro meio. E o Evangelho é a justiça de Deus, não como um Deus que tem uma natureza de justiça, que foi o alvo da justiça de Deus, Jesus Cristo, para a nossa salvação. Vamos às aplicações finais aqui, tá? Para você, o Evangelho, ele é um livro para ser lido? É um livro de história? O que é o Evangelho para você? O Evangelho é um estilo de vida? Eu sou cristão, vou viver o Evangelho. O que é o Evangelho para você? Creia que o Evangelho é a revelação do próprio Deus. Então, nós encontramos no Evangelho a revelação de Deus. Tem Deus no Evangelho. Tem Deus, é o apocalipse de Deus, é a revelação de Deus. Tem Deus no Evangelho. Então, nós encontramos Deus, não uma história, não um livro, não um estilo de vida, mas o próprio Deus. Você crê assim? Em segundo lugar, como você tem percebido o poder do Evangelho ultimamente? Em coisas sobrenaturais ou no Evangelho? Quando nós vemos um milagre, quando nós vemos alguma coisa diferente e nós falamos, olha, o poder de Deus, agora Jesus vai voltar, né? Olha, o céu está escurecendo, olha, esse é o poder de Deus, né? Olha, o governante fez isso, olha, a pandemia. Onde é que você vê o poder de Deus maior? Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se revela no Evangelho. No Evangelho. A maior manifestação do poder de Deus, ela está no Evangelho. Tá? Então, nós temos que nos apegar ao Evangelho de Deus, entendendo que ali está o poder de Deus para a nossa salvação e para a salvação de todo aquele que crê. Mas isso é alvo do próximo estudo. Em terceiro lugar, eu quero perguntar, eu quero ver com você, né? Você vê a justiça de Deus apenas como um atributo dele? Deus, ele é justo, né? Ele vai julgar o mundo. Deus, ele é justo, né? Ele vai um dia fazer justiça na minha causa, na minha vida. Lembre-se que a justiça de Deus, ela fala, na verdade, do sacrifício de Jesus na cruz. Fala que Deus determinou que o pecado, ele será castigado com a morte. E como Deus não volta na sua palavra, ele mandou Jesus para morrer, para que nós pudéssemos ter nova vida. Então, a justiça de Deus é muito mais que um atributo, é um ato de Deus a nosso favor. Creia que é um ato de Deus. Quando você pensar, Deus é justo. Perdão. Entenda que Deus agiu, morreu, cumpriu a justiça dele por nós. E o que é que isso pode brotar no nosso coração? Amor, gratidão, confiança. Na verdade, é a próxima aplicação. E última, tá? Então, essa aplicação diz assim: como a justiça de Deus tem lhe alcançado? A justiça de Deus tem trazido paz, temor, segurança, fé. Como o Evangelho tem lhe alcançado? O que o Evangelho tem produzido no seu coração?
Que o Evangelho produza no nosso coração a paz de saber que temos o perdão, o temor, porque Deus não vai deixar nenhum pecado impune, nenhum pecado impune. E também a segurança e a fé. Ok. Então, só consertando aqui, né? A palavra Deus, tanto na primeira quanto na segunda, está errado aí, né? Mas é Deus, tá bom? E a aplicação diz respeito a como nós temos visto o Evangelho, que é a revelação, que é o poder e que é a justiça de Deus. Que isso traga ao nosso coração a paz de saber que temos um Deus fiel e bom e que nos ama. Um Deus que cumpre sua palavra, um Deus que se sacrifica por sua palavra, porque ele falou que o salário do pecado é a morte. Que o nosso coração encha de temor de Deus, sabendo que ele abomina o pecado. Ele fez sacrifício para que o pecado fosse aniquilado eternamente. E que isso traga segurança. Eu posso confiar em um Deus que me ama, em um Deus que morreu por mim, para a minha salvação, para o meu perdão. Eu posso confiar nele e viver a fé nesse evangelho, que é a revelação, o poder e a justiça de Deus. Amém. Obrigado pela paciência. Eu sei que hoje foi um pouco longo, mas eu podia ter falado hoje só sobre a justiça de Deus. Mas eu preferi fechar esses 3 pontos. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe com a sua palavra e vamos apenas agradecer a Deus pelo tempo e os aniversariantes da semana, irmãos, eu confesso que eu vou ter que olhar aqui. Eu não lembro nem o dia do meu aniversário, né? É difícil lembrar o dia dos outros. Não sei se aqui tem, se teve aniversariante da semana. Eu não estou lembrando mesmo, irmãos. Peraí, pastor, que eu vou ver também quem é, que eu não estou lembrando. Eu fico feliz em saber que não sou só eu que tenho problema. Né? Porque eu sei que... Irmã Maria, dia 22, a Ivna, dia 24, e hoje é a Débora. Ivna, dia 26, perdão. Joia. Então, vamos orar, hein? Agradecendo a Deus por esses irmãos. E olha, irmãos, eu quero antecipar aqui para vocês uma informação muito importante, tá? João, se tu quiseres encerrar a gravação para colocar no grupo da igreja, né? Só a parte do culto, até por causa do tempo,